Boa tarde a todos os Bnei Noach. Vamos fazer uma revisão aqui a respeito de quem foi David, quem foi David Amelech. Antes de mais nada, vamos esclarecer mais uma vez que a Torá é um conhecimento divino, ele é infinito. Ele não se baseia somente nos textos literais, há uma profundidade imensa que, na verdade, ela é infinita, mas nós percebemos já alguma dessa profundidade, alguns níveis já percebemos por meio dos nossos sábios e os livros compilados, as obras compiladas por eles. O rei David é uma das almas mais espetaculares que passaram por esse mundo. Mas vamos falar claramente de uma grande dúvida. O texto bíblico discorre sobre uma falha aparentemente grave do rei David em relação a Batseba, Betsabá. Então, vamos falar da profundidade maior do entrelinhas, o que realmente aqui ocorreu. Se nós formos reparar no Salmos do rei David, que já falamos aqui, que é a mais alta obra de Ruach HaKodesh, inclusive falamos no seminário, de inspiração divina, a maior obra de profecia é a Torá, o Pentateuco, e a maior obra de inspiração divina, que compõe entre 60% e 70% de nossas orações, são os Salmos, Tehillim, os Salmos do rei David. Então vamos falar um pouquinho do rei David, mas vamos contar particularmente essa história em relação a Batseba. O Zohar e diversas obras, o Talmud, está escrito no Talmud, se não me engano, Masechet Shabbat, o Tratado de Shabbat, de que quem diz que David pecou simplesmente se engana. Mas como o próprio texto de Samuel e o próprio texto do Teilim, o próprio rei David, ele confessa a sua falha. Então vamos entender melhor. O rei David é um tzadik gamur, é um justo perfeito, segundo os critérios do Tânia, obra básica da Hassidut. Um tzadik como o rei David sequer tem o prazer de se sentar numa cadeira. É totalmente despido de envolvimentos com o mundo material. Então vamos entender melhor o que aconteceu com o rei David. Existe o entrelinha, já relatei em outra ocasião nesse grupo, no áudio, e vamos reprisar, vamos revisar alguns aspectos daquilo que já dissemos aqui e já gravamos em outras ocasiões. O rei David é uma alma espetacular, predestinada ao trono de Israel, mesmo que precedido pelo rei Saul. Essa alma seria de uma liderança incrível em relação ao povo de Israel, e a tal ponto o rei David era querido por Deus, que Deus lhe revelou que dentre seus descendentes, o maior de todos seria o próprio Mashiach, o Redentor do povo de Israel e, por extensão, de toda a humanidade. Seria descendente do rei David. O que ocorreu então? O rei David, ele era, antes de mais nada, para termos uma ideia de quem era o rei, diz o Talmud que o rei David, na fuga, fugindo à perseguição de seu sogro Saul, o rei David passou uma noite inteira estudando com o profeta Samuel. E o nível de aprofundamento que ambos alcançaram no estudo da Torá, uma pessoa mediana levaria, ou um sábio de milhares de anos depois, levaria no mínimo 70 a 80 anos seguidos
ininterruptamente estudando para atingir o mesmo nível de aprofundamento da Torá que rei David e profeta Samuel atingiram numa única noite estudando juntos. O rei David era versado em toda a Torá e a maior parte da sua vida estudava diligentemente, além de ter interiorizado e introjetado o nível de estudo para o seu autorrefinamento, alcançando esferas as mais elevadas nos mundos celestiais. Para termos uma pequena noção de quem foi o rei David, é só olharmos para o Rebbe de Lubavitch. E aí vamos ter uma pequena noção de quem foi o rei David. O rei David se viu numa situação delicada. Ele frequentava a corte real do rei Saul. Ambos eram gigantes do judaísmo, grandes sábios da Torá e grandes tzadikim, tanto o rei David como o rei Saul. O rei Saul, infelizmente, por uma série de motivos, decaiu de sua grandeza, mas ele era extremamente grande, extremamente humilde. E veio o desafio. Um gigante, Goliat, em hebraico, Golias, começou, enviado pelos filisteus, a amaldiçoar Israel e o Deus de Israel, Deus os livre, e em vez de travarem uma guerra convencional, esse gigante extremamente forte e equipado, ele desafiou que alguém viesse enfrentá-lo. Se ninguém o viesse enfrentá-lo, então os próprios filisteus acabariam por invadir Israel, etc. Eles estavam tentando uma dissuasão por meio de um combate entre dois heróis, entre dois guerreiros. A verdade é que o rei Saul tinha guerreiros valentes, mas o Golias os superava em força, era uma força descomunal, extremamente grande, e ele, durante dias a fio, amaldiçoando Israel e o Deus de Israel e o Criador do mundo. O rei David, sendo uma alma extremamente elevada, se condoeu. Ele não conseguia sequer pregar os olhos, vendo que alguém estava amaldiçoando o Criador do mundo. O rei Davi totalmente conectado com Deus. Então ele se apresentou para enfrentar o gigante. Detalhe, o rei Davi não era um cavaleiro, ele era sim um escudeiro, o escudeiro de Jehonatan, o filho de Saul, do rei Shaul. Aliás, outro grande tzadik. Jonatan era um grande tzadik que reconheceu na figura do David o líder máximo da geração, chamado de Tzadik Isod Olam, o justo que é a base do mundo. O rei David foi enfrentar o Goliat com uma pedra de funda. Funda é uma espécie de tira de couro, dentro da qual se coloca uma pedra e começa a girar essa tira de couro e depois lança a pedra. E aqui um midrash maravilhoso. O rei David lançou a pedra em direção à cabeça do Goliat, do Golias. Então tem um midrash maravilhoso que naquele momento confabularam dois anjos nas esferas celestiais. E o anjo pediu um favor para outro anjo. Era o anjo representante do minério daquela pedra, da composição química daquela pedra que foi lançada pelo rei David, e o outro anjo era o representante do minério de ferro, que compunha
o capacete enorme e blindado da cabeça do Goliat. E o anjo da pedra pediu um favor para o outro anjo, dizendo o seguinte: aqui quem está lançando essa pedra é o maior tzadik, o maior justo, a alma mais iluminada da geração, em defesa de todo o povo de Israel, do perigo que rondava todo o povo de Israel de ser eliminado, Deus os livre, pelos filisteus. Ele estava agindo aqui, sacrificando a própria vida em favor do povo de Israel, e já que se trata de um tzadik tão elevado, então gostaria de lhe pedir um favor, disse um anjo para o outro, que você deixasse a pedra perfurar o capacete do gigante. O anjo representante do minério de ferro, que compunha o capacete, perguntou o seguinte, no meio dessa barganha. Disse o seguinte: o que eu vou ganhar em troca para ceder para você esse milagre de que a pedra transponha o capacete de ferro? O anjo representativo da pedra lhe segredou um presente e disse o seguinte: se você deixar que a pedra transponha o capacete, eu vou lhe dar um lindo presente. E realmente ocorreu que, milagrosamente, a pedra da funda atingiu a cabeça do gigante, seu capacete, e o perfurou, e perfurou a cabeça do gigante. O gigante Goliat tombou em cima da sua própria espada. A espada não estava no ângulo que pudesse feri-lo, ela estava deitada sobre o chão, mas o corpo do gigante caiu em cima de sua própria espada. O rei David agilizou-se, ele precisava de imediato seccionar, decapitar a cabeça do gigante e mostrar rapidamente no fronte, na divisa entre Israel e a terra dos filisteus, mostrar a cabeça decapitada para intimidar e fazer correrem, intimidar psicologicamente as lideranças do exército inimigo. Acontece que o rei David não era um cavaleiro, ele não tinha espada própria. Ele precisava imediatamente de uma espada. Quem estava bem próximo do rei David assistindo a tudo era um dos valentes guerreiros do rei Saul, que era Uriá, o Hiti, o Hiteu, Urias, ou em hebraico, Uriá. Uriá era um convertido ao judaísmo e, por uma série de motivos, enfrentava uma grande dificuldade em se casar. Ele queria desposar uma moça já nascida judia, ou mesmo uma prosélita, mas ele tinha essa dificuldade de se casar e ele era bem considerado no campo da guerra. No entanto, encontrava essa dificuldade. E quando o rei David foi pedir a espada para o Uriá, por empréstimo, para decapitar o gigante, Uriá teceu o seguinte comentário: David, você é frequentador assíduo da casa real, da corte real do rei Saul. O senhor é muito bem conceituado e tem livre trânsito nas esferas elevadas do poder. Então, já que o senhor é tão influente, eu pediria que o senhor me apontasse o nome de alguém com quem eu pudesse casar de imediato. Uma candidata séria ao casamento e que, por recomendação do senhor, pudesse ser desposada por mim.
Essa história se encontra no Talmud, no Midrash e na Kabbalah, no Zohar. O rei David, naquele momento, não viu nome algum, mas o rei David pensou: aqui é para salvar o povo de Israel, corrida contra o tempo, seccionar a cabeça do gigante, levá-lo até a fronteira com o país inimigo e intimidar as lideranças do exército inimigo no sentido deles acabarem apavorados fugindo. O rei David só encontrou um único nome para dizer ao Uriá e recomendar esse nome para apresentação para fins matrimoniais. O rei David pensou: a única pessoa que me vem à mente é o nome da alma predestinada para se casar comigo mesmo. A minha cara metade, a pessoa com a qual, unido, vamos dar origem no futuro ao próprio Mashiach, o Messias. Mas como se trata da salvação do povo de Israel, o rei David, além de Moshe Rabbeinu, o nosso mestre Moisés, o rei David em sua época também foi chamado de redentor do povo de Israel, que livrou Israel de todos os seus inimigos. O rei David então apresentou o nome de Betsabá, neta do conselheiro do rei Saul, que posteriormente se tornou conselheiro do rei David, chamado Ahitofel. E realmente Uriá acabou casando com a Batseba, que segundo o relato, era a alma predestinada do rei David. O rei David seccionou a cabeça do gigante que já estava morto, levou a cabeça até a fronteira com os filisteus, os intimidou e posicionou com outras lideranças todo o exército de Israel para abater o exército filisteu, e assim eles ganharam uma grande guerra dentro de um grande confronto. Muito bem. O rei David, ele atingiu um nível tão alto de espiritualidade que ele tinha Ruach HaKodesh, inspiração divina. Cada palavra dos Salmos foi inspirada por Deus. O rei David era somente a caixa acústica dos processos espirituais de louvor a Deus que se materializaram sob forma das palavras dos Salmos. Os Salmos são combinações cabalísticas do nome de Deus, combinações cabalísticas dos infinitos mundos espirituais e meios de acesso aos maiores segredos do universo. Os Salmos são uma obra impressionante de inspiração divina. E o rei David colocou dentro de sua obra que ele pediu a Deus que ele tinha um desejo, o rei David. Esse foi o único erro da vida de David. De toda a sua vida, ele cometeu um único erro. Qual foi? Ele pediu para Deus para ser testado. O rei David queria ter o prazer espiritual, a doçura, sentir a doçura de passar pelo teste. Só não passou pela cabeça do rei David que ele podia não passar pelo teste, que ele podia tropeçar no teste. Vamos fazer um pequeno retrospecto antes dessa história. As lideranças do povo de Israel apresentaram um grande problema para o rei David. Os problemas eles eram antes apresentados para os tribunais rabínicos, e os tribunais rabínicos eles apresentavam o problema para instâncias superiores para outras instâncias, até que chegava ao Sanhedrin, a Suprema Corte Rabínica composta de 71 juízes rabínicos. Mas quando o problema era de ordem nacional, então o Sanhedrin, a Suprema Corte Rabínica, composta de 71 juízes rabínicos, tomava a liberdade de apresentar o caso para o próprio rei, para que o rei, juntamente com seu tribunal rabínico pessoal, pudesse dar um parecer sobre
o problema de amplitude e abrangência nacional. O que estava ocorrendo naquela época? Os homens judeus que se alistavam no exército, se tornavam soldados e se dirigiam à guerra, muitas vezes esses soldados eram mortos ou eram levados como cativos, como prisioneiros. Se esses soldados desaparecessem e estivessem casados, então as suas esposas seriam consideradas agunot. Agunot é plural de aguná, que significa aguná. Aguná significa uma mulher que não é nem casada, nem solteira, ela fica pendente para o resto da vida, porque o seu marido desapareceu. Não se sabe se o marido está vivo ou morto. Se estiver morto, ela, pela viuvez, se desvincula da união matrimonial. Se estiver vivo, ela continua casada. E muitas pessoas desapareciam na guerra. Naquela época, os meios de comunicação eram bem escassos e bem primitivos, e muitas pessoas cujos corpos desapareciam ou estavam mortas ou eram vendidos para terras longínquas como escravos e prisioneiros. Então não se sabia se estavam vivos ou mortos. Então foi apresentada essa problemática para as várias instâncias de vários tribunais rabínicos, até que chegou ao Sanhedrin, a Suprema Corte Rabínica, e foi apresentado o caso para o rei David. O rei David, aliás, desculpe o pequeno lapso, o rei Davi, entre todos os reis de Israel, particularmente, era, além de rei, o presidente da Suprema Corte Rabínica, do próprio Sanhedrin. O rei Davi, ele tinha um acúmulo de duas funções. Ele era o rei e ele era o presidente da Suprema Corte Rabínica. O Mashiach vai acumular três funções. O Mashiach vai ser o rei, o Mashiach vai ser o profeta e o Mashiach vai ser o presidente da Suprema Corte Rabínica, do Sinédrio, do Sanhedrin. A única função dentro dos quatro focos do poder que o Mashiach não terá é o de sumo sacerdote, do Cohen Gadol, que, segundo a maioria das opiniões, estará a cargo do próprio Moshe Rabbeinu, Moisés, futuramente. Então o rei Davi falou o seguinte: vamos resolver esse problema. Toda vez que os soldados forem para a guerra, nos exércitos de Israel, nas várias legiões do exército de Israel, eles vão dar um documento de dissolução do casamento, um get, um documento de divórcio às suas esposas. E quando eles retornarem da guerra, haverá uma cláusula dentro do documento que fará retroagir a validade do casamento estipulado pelo contrato nupcial, que é a Ketubá. Ou seja, o documento de dissolução do casamento, do get, vai ser dissolvido assim que o soldado voltar da guerra. Mas enquanto ele estiver em campanha militar, afastado da sua cidade, afastado da sua casa, da sua família e da sua esposa, então ela vai ser considerada divorciada. Muito bem. O rei David, como nós comentamos, ele, em primeiro lugar, ele fez esse decreto que foi sancionado e foi estabelecido em toda Israel, que todos os soldados que fossem para a guerra dariam o documento de divórcio às suas esposas. Assim, aqueles que desaparecessem não prejudicariam o estado civil da própria esposa. Ou seja, se desaparecessem, ou se fossem vendidos como cativos, ou se fossem mortos, não faria diferença. E se alguém, depois de um período de 3 meses, se casasse com a esposa divorciada, então, se o soldado voltasse da guerra, depois disso, depois desse período, então ele não mais estaria casado com ela,
Então, o gueto, documento de divórcio, não retroagiria, não seria desfeito, e sim continuaria sendo válido. Ou seja, o soldado teria que voltar no máximo até 3 meses do divórcio, senão o divórcio não seria anulado e permaneceria válido o documento de divórcio. Muito bem. O rei Davi, como comentamos, ele cometeu uma única falha. Qual foi? Sutil. Uma falha bem sutil. Ele pediu que Deus o testasse. Jamais um tzadik do calibre dele, da estatura espiritual dele, poderia ter pedido a Deus que o testasse, porque poderia ocorrer que ele não passasse pelo teste. Muito bem. O rei David, ele governou a terra de Israel durante 40 anos. Ele reinou 7 anos e meio na cidade de Hebron, sobre 2 tribos de Israel, e os outros 33 anos e pouco, na cidade de Jerusalém, conquistada por David, e o seu palácio passou a ser de Hebron, passou a localizar-se na cidade de Jerusalém. Do lado do terreno do palácio do rei, havia uma gleba. Gleba significa uma propriedade familiar bem grande, composta de várias casas, uma espécie de condomínio, coisa e tal, que pertencia ao conselheiro do rei Saul, Shaul HaMelech, que também posteriormente se tornou conselheiro do rei David, chamado Ahitofel, mas que infelizmente, no transcorrer da história, acabou se posicionando a favor de Absalom contra o rei David. Ahitofel, ele era o dono da gleba, e dentro dessa gleba se encontravam várias casas, dos filhos dele e dos netos dele. E a neta de Ahitofel era Betsabá, casada com Uriá. Uriá estava no fronte da guerra, ou seja, a Betsabá, estava divorciada, desimpedida, porque todos os soldados do exército de Israel, quando iam para a guerra, davam o documento de divórcio para suas esposas, aqueles que eram casados, em geral eram casados. Muito bem. E o rei Davi estava no topo da torre do seu palácio. E algumas versões, uma que ele estava andando em cima de um telhado, mas a outra versão que ele estava despachando documentos do seu gabinete, o gabinete do rei, na torre do palácio, e ele quis tomar um arzinho. Ele abriu a janela da torre e colocou o rosto para fora para respirar um ar puro. Deveria estar calor. E quando ele pôs o rosto para fora da janela, havia uma espécie de lona. Não consigo imaginar que tipo de lona existia há 3.000 anos atrás, mas que cobria parte do quintal, desculpe, não era um quintal, era um terraço da propriedade vizinha. E nesse terraço estava a Batseba, de costas, sentada dentro de uma banheira, se banhando. Veio um pássaro enorme e com seu bico rompeu essa espécie de lona enorme. E ela se rompendo, o rei David viu que havia lá uma mulher se banhando, sentada numa banheira de costas, e ele, na hora, teve um clarão na sua inspiração divina. Quem ele viu? Ele não viu somente aquela mulher, ele viu Mashiach, o último rei, seu descendente último, que haveria de ser o redentor de todo o povo de Israel, de toda a humanidade. E ele viu que aquela alma se tratava, aquela pessoa, aquela mulher, daquela alma que foi predestinada a ele e que, por uma reviravolta da divina providência, teria que participar
da negociata como apresentação para casamento da negociata que envolvesse o empréstimo da espada do valente guerreiro Uriá, para que o rei David, decapitando a cabeça do gigante já morto e caído sobre a sua própria espada, que pudesse intimidar o exército inimigo e acabar resolvendo o decurso da guerra, salvando todo o povo de Israel. Ele viu que a Batsheva era sua cara metade, a alma consagrada desde a criação do mundo para se unir a ele. Então ele perguntou ao seu oficial imediato, do seu lado, que estava lá na torre, quem é ela? Ele já sabia quem era, ele já sabia por inspiração divina, mas ele queria uma confirmação clara. Ele falou, era Batsheva, esposa do Uriá, filha, não me lembro do nome do pai, e neta do Ahitofel. E aí a pergunta do rei David, aonde está Uriá? Aí disseram, Uriá, o valente guerreiro, está no fronte da guerra. O rei David logo entendeu que aquela mulher, a Batsheva, que era sua predestinada, estava desimpedida. O rei, se ela estava por meio de mensageiros, se ela estava pura. Tinha passado pelo mikve para uma união física. Por que ele quis se unir fisicamente a ela? Porque ele queria apressar ao máximo o surgimento de uma nova geração para agilizar o processo da revelação do Mashiach, uma vez ele não sabia precisar exatamente quando o Mashiach se revelaria no futuro, mas já dando início a uma nova geração, já que ele sabia que o Mashiach partiria da união, surgiria da união dele com a Batsheva, então ele quis agilizar esse processo. A pergunta é, e realmente eu não tenho por enquanto a resposta, porque ele não se casou com ela abertamente. O rei poderia fazer isso. Realmente não pegava bem fazer isso, o rei fazer isso com uma divorciada de um soldado da guerra. Não caberia bem ao rei de Israel. Mas numa situação excepcional, ele sim poderia fazer isso, um casamento com a Batsheva, já que ela estava desimpedida. Na verdade, ele tinha que esperar 3 meses. E aí é uma divergência entre os sábios do Talmud, do Midrash e do próprio Zohar, obra da Kabbalah, se ele sim esperou esses 3 meses ou não. Está escrito no Zohar que os 3 meses tem um anjo chamado Duma, que é o anjo encarregado de levar a alma das pessoas desse mundo. É um dos nomes dele. Ele se apresentou perante Deus e falou por que o rei David não esperou os 3 meses, porque ela poderia estar grávida do Uriá, mesmo estando divorciada dele. Então, Deus respondeu a esse anjo Duma, nas esferas celestes, é sabido perante mim que Uriá nunca se aproximou da Batsheva, nunca consumou o casamento. Por uma série de motivos, ele era totalmente dedicado à guerra e não dava a devida importância, havia diferenças, talvez desentendimentos, etc. Eu realmente não busquei a resposta para esse fato, que está escrito no Zohar, que ele nunca se aproximou da própria esposa. De qualquer forma, há uma divergência se o rei David, sim, esperou esses 3 meses ou não. Há várias opiniões. De qualquer forma, ainda assim não era uma falha, ele poderia ter se casado com ela. O rei de Israel tem algumas leis um pouco diferentes para ele, etc. E aí, depois, Uriá voltou da guerra. Se o Davi tivesse se casado com a Batsheva, Uriá não voltaria a ser o marido dela,
porque automaticamente outra pessoa se casando com a divorciada impediria a cláusula do documento de divórcio que fosse que o documento fosse anulado. Ele continuaria sendo válido. No entanto, Uriá se apresentou perante o rei David e o rei David pediu que Uriá fosse para casa. Tem um grande comentarista da Bíblia, do Tanakh, principalmente do livro dos profetas, chamado de Malbim. Ele enumera que Uriá se rebelou contra o rei David 5 vezes em 5 oportunidades. E é uma coisa muito grave se rebelar contra o ungido de Deus, Mashiach Hashem. Mashiach significa tradução ungido. O rei David era Mashiach Hashem, era ungido de Deus. Ele foi ungido por meio do profeta Samuel. E Uriá se rebelou. Primeiro que o rei David pediu para ele voltar para casa. Ele quis dormir no aposento dos soldados, no próprio palácio do rei. Ele queria voltar para a guerra, ele não queria voltar para casa. E o rei David, na conversa, esse comentarista aponta mais 4 passagens que ele se rebelou. A primeira é que ele não obedeceu o rei de Israel para voltar para casa. O segundo, ele chamou de Adoni, meu senhor, o Yoaf ben Tsruiah, que era o ministro da guerra, da defesa. E jamais ele poderia ter falado na frente de Mashiach Hashem, do ungido de Deus, se referido ao ministro da guerra como meu senhor. Isso seria uma manifestação de rebeldia. Em outras 3 ocasiões, e o comentarista aponta, Uriá se rebelou contra o rei David. Se rebelou sutilmente, mas em se tratando do rei de Israel, em se tratando de um valente guerreiro que era soldado de elite da corte do rei David, jamais poderia haver essas 5 ocasiões de rebeldia do Uriá para com o rei de Israel. Pela lei judaica, ele já poderia ser executado. Um rei do estado do norte que não foi ungido pelo óleo Shemen HaMishra, e sim por outro óleo de unção, que era destinado para o estado do norte, não tinha tamanha gravidade, mas aqui se tratava de um ungido de Deus. Ele poderia, sim, executar o Uriá, mas o que ele fez? Ele perguntou para o ministro da guerra se havia um fronte da guerra onde os soldados, com dificuldade, voltavam vivos, que era o fronte mais parado. E Uriá falou que tinha, e o rei David, por meio do ministro da guerra, direcionou Uriá para aquele fronte e ele acabou morrendo no meio da guerra. Eu passei um período no colegial, no Colégio Bandeirantes, em São Paulo. Eu tive laboratório de física e uma das matérias que eram aplicadas no laboratório de física era a teoria dos erros, onde a gente media os objetos. Era uma teoria das medições com escalas diferentes de medição. Então, alguns objetos eu passei a medir com régua, dava centímetros, milímetros e um pouquinho mais. Só que esse pouquinho mais já não poderia ser auferido pela régua comum, escalar. Então eu passei a medir com o paquímetro. Paquímetro é um aparelho de medição que, além de medir os centímetros, também mede os milímetros e as dezenas de milímetros. Dezenas de milímetros. Quer dizer, até um décimo de milímetro. Muito bem. Medi alguns objetos que davam, na medição, milímetros, décimos de milímetros e um pouquinho mais. Então eu precisava de um outro aparelho de medição
E aí eu passei a manusear no laboratório de física um micrômetro. Esses aparelhos à época eram produzidos ou na Suíça ou na Alemanha, aparelhos de altíssima precisão, manuais, e eu medi então objetos além do décimo de milímetro, que era o centésimo de milímetro, e o micrômetro conseguia medir até microns. Microns são milésimo de milímetros, ou seja, a espessura de um fio de cabelo. Um fio de cabelo a espessura é na casa dos, não um micron, mas vários microns. Cada fio tem vários microns, mas dá para medir a escala do milésimo de milímetro. E por que toda essa explicação? Porque há uma frase no Talmud de efeito, que Deus é meticuloso com os tzadikim, com as almas sagradas, justas e iluminadas, com a precisão da espessura de um fio de cabelo. Ou seja, Deus é exigente com os tzadikim, conforme a escala dos microns, que é, na verdade, milésimo de milímetro, que é a escala da espessura do fio de cabelo. Em outras palavras, o Talmud quer dizer que Deus é ultra exigente com os tzadikim, porque Deus exige de cada criatura na medida da sua capacidade. E os tzadikim, os homens justos, as pessoas justas e iluminadas, são muito mais elevados espiritualmente, muito mais capacitados do que a média das pessoas. O rei Davi não fez absolutamente nada de errado perante a lei judaica, mas deu margem de má interpretação. E Deus considera qualquer cidadão comum não teria errado, não teria sido considerado errado, porque tudo que ele fez foi perante a lei judaica, perante a Allahá. Mas toda essa situação assumia uma margem de má interpretação, de dubiedade. Poderiam entender errado as intenções do rei Davi. E Deus considerou, em se tratando do rei Davi, como uma grande falha, um grande pecado. Para qualquer outro judeu não seria considerado falha, não seria considerado pecado, mas já que deu a entender uma margem de interpretação errônea, de má interpretação, Deus considerou como se fosse uma falha grave. Vamos repetir aqui, a única falha de fato que o rei Davi fez foi ter pedido para Deus para ser testado. E todo esse relato e todo esse episódio não foi nada menos, nada mais do que um teste de Deus. Mas Hashem deu uma grande lição de humildade para o rei Davi. Por quê? Porque Hashem falou, você quis ser testado, mas nunca passou por sua cabeça que você não poderia ter sido passado pelo teste. E realmente, em relação ao nível de exigência de Deus, que é conforme a medição da espessura de um fio de cabelo, conforme consta no Talmud, então o simples fato dessa história dar margem de má interpretação foi considerado uma falha grave para o rei Davi. Ele acabou pagando com juros e correção monetária toda essa falha, mas Deus comunicou a ele que a falha dele, o pecado dele, pecado entre aspas, parênteses, colchetes e chaves, acabou sendo removido da própria alma dele. Mas aqui nós vemos uma história bem curiosa, que é apresentada para a maioria das pessoas com uma versão, mas aí, para conhecermos a veracidade maior da Torá, não podemos conhecer somente um texto, o texto literal, e existem as incongruências, como Deus gostava tanto do rei Davi, será que ele podia agir abaixo da média? Não, ele não podia agir nem abaixo da média, nem na média. O rei Davi teria que ser totalmente acima da média. Ele é uma das almas mais espetaculares de todo o tempo. Para termos uma ideia de quem era o rei Davi, está escrito no Talmud que o rei Davi perguntou para Deus qual seria o dia da sua morte, do seu passamento.
Ele pergunta no próprio Salmos. Hashem responde para o rei David: Nunca revelei para nenhuma criatura o dia de seu passamento. Não vou lhe revelar o dia do mês, mas vou sim lhe revelar o dia da semana. Você vai falecer num Shabat. Então, o que o rei David fazia? Durante o Shabat, ele estudava a Torá 24 horas por dia, incessantemente. Detalhe importante, vem o Talmud, um pequeno parênteses, vem o Talmud no tratado de Brachot e Bênçãos, o primeiro volume do Talmud, explica o seguinte, que o rei David, ele dormia pouquíssimas horas, umas 2, 3 horas à noite, ele acordava à meia-noite com o soprar de um vento pela janela, que fazia as cordas do seu instrumento musical vibrarem. E ele acordava, esse instrumento musical, há uma divergência entre os sábios. Qual era? Entre parênteses, uns dizem que era harpa, outros dizem que era uma lira. Lira é uma harpa com formato de ferradura, que era tocada pelos gregos, por exemplo, e outros dizem que era violino. Então há 3 versões em relação à palavra kinor em hebraico. O kinor modernamente é violino, mas há uma dúvida se era harpa, se era uma lira ou se era um violino. E o rei Davi acordava à meia-noite e estudava a noite inteira a Torá, o tempo todo, incessantemente. Aí o que aconteceu? Quando ele descobriu, por inspiração divina, Deus lhe revelou que ele faleceria num Shabat, então ele estudava sem parar no Shabat, e existe uma ideia de que quando a pessoa está estudando incessantemente a Torá, não tem como o anjo da morte o dominá-lo e conseguir levar a sua alma para o outro plano. Então, quando acabava Shabat, o rei Davi ele parava um pouco de estudar, porque já tinha acabado o Shabat, e ele fazia uma refeição especial, chamada de Melave Malka, o acompanhamento da rainha Malká, que é o Shabat. É uma refeição especial que fazemos até hoje, todo sábado à noite, é chamado a refeição Seudata de Malka, de David Malka. É a refeição do rei David. E por que o rei David comemorava uma alma elevada de um tzadik que está totalmente acima do mundo, enxerga todos os mundos espirituais e passeia por todos os mundos espirituais? Qual era o receio do rei David em relação a morrer? Porque, na verdade, ele comemorava no sábado à noite que ele tinha mais uma semana nesse mundo para praticar a vontade de Deus. E somente os vivos podem praticar a vontade de Deus por meio das mitzvot, os falecidos não. Então ele comemorava uma semana a mais de vida, porque no Shabat que se finalizou, ele não tinha falecido. E o rei Davi, num belo Shabat, ele estava estudando incessantemente, e o anjo da morte fez e ele viu à distância que o anjo da morte estava se aproximando de Jerusalém e que ele era o alvo. Então ele estudou cada vez mais e mais e mais, e o anjo da morte fez um barulho no jardim interno do palácio, e numa pequena fração de distração do rei Davi, o barulho estranho, ele parou de estudar e foi ver o barulho que havia no palácio, no jardim interno do palácio. Havia um pequeno degrau lá. O rei Davi tropeçou no pequeno degrau, ele caiu de tal forma que ele bateu a cabeça e acabou perecendo. E assim o anjo da morte acabou levando a sua alma para outro plano. O rei Davi, repetindo, é uma das almas mais espetaculares de todo o tempo, de todos os tempos, a ponto de Deus, o bendito seja, Criador do mundo, ter escolhido não Moisés, mas sim David, como o progenitor maior, o ancestral maior do Mashiach. Uma das características e critérios de identificação do Mashiach, que ele vai ter um nível de santidade e o nível de conhecimento de Torá e o nível de liderança comparável a seu ancestral, o rei David, como está escrito no Talmud, David Melech Israel Chai Vekayam. O rei David, o rei de Israel, vive para sempre.